Bom, olá a todos. Então vamos fazer uma aulinha extra, uma atividade à parte, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode criar aí um projeto já com as características definidas, simplesmente importando ah, as imagens do Cibers, né? As imagens de uma área que a gente tem interesse, desde que seja a imagem Cibers, tá? É, eu acabei finalizando a outra aula sem mostrar, né? Mas a gente criou ah, um projeto, um banco de dados e um projeto que a gente denominou curso SIG, né? Então, o banco de dados nada mais é que essa pasta aqui, né? Essa pasta, ela tem as informações que o programa vai começar a gerar aqui dentro dela e ela fica para a gente que não entende o funcionamento, eh, toda a estrutura de um banco de dados. Para a gente que é leigo, a gente imagina como uma pasta, onde tudo que a gente for adicionando dentro do programa, ele vai ficar ali dentro. Então, quando eu quiser fazer um backup, eu copio essa pasta, né? Principalmente quando vocês forem tentar alguma coisa inovadora, né? Para não correr o risco de perder o seu banco de dados, né? É só fazer uma cópia. Tá? Então, quando a gente cria o nosso banco de dados, nosso projeto, a gente fica com uma pastinha dessa aqui, onde todas as informações serão inseridas aqui. Aqui eu tenho uma outra pasta, né, Cibers 2, onde eu tenho algumas imagens de satélite daquela mesma área de Ilha Solteira, né, que cobre pelo menos aquela área, para a gente fazer um teste. Né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu posso criar um projeto, um banco de dados a partir da importação direta desse material. Tá? Então, essa aqui são todas imagens da mesma área. Né? O que muda no caso são as bandas. Né? Aqui é a banda 1B de Blue, né? Que é a banda que corresponde à faixa do espectro visível do azul. Né? Aqui do verde, aqui do vermelho, né? E o infravermelho próximo, que no caso desse satélite específico é a nossa banda 4. Tá? E aqui é a banda 5, que é o que a gente chama de pancromática. Vocês vão ver alguma coisa mais aprofundada no material a respeito de sensoriamento remoto, né? Mas essa banda ela capta, né, informação de todo o comprimento de onda que vai desde o azul até o vermelho, né? Então ela pega um comprimento de ondas bem maior, enquanto que os outros estão fragmentados, né? As suas bandas. Tudo bem? Então a gente vai mostrar como é que isso funciona. Tá? Vocês devem ter percebido também, né? A imagem é do mesmo lugar, mas as informações captadas são outras. Né? Observem as cores, né? As informações em cada comprimento de banda são totalmente diferentes. Tá? Então vamos abrir aqui o nosso programa. Ele vai abrir sempre o último curso, o último banco de dados que a gente utilizou. Uma coisa importante, não é importante, mas é mais uma dica, né, de início, que isso vai acontecer muito. Tá? Ah, Geralmente, imagina que eu vou abrir primeiramente um programa aqui, o banco de dados do SpringDB. Eu venho aqui, vou lá em diretório, ele vai perguntar se eu quero fechar o que está ativo, eu posso fechar, e venho aqui no SpringDB e abro ele. Tá? Ativo, vem aqui em projeto ativo também, e ele vai estar aqui todas as informações disponíveis. É muito comum acontecer no Spring, e vocês vão começar a observar conforme as operações que a gente for fazer, que às vezes ele dá alguns pequenos bugs quando a gente vai gerar alguma coisa ou processar alguma coisa e o programa acaba fechando. Tá? Então, se acontecer de eu acabar de abrir aqui esse banco de dados como eu fiz, tá? E não sair dele, não sair do programa e for executar alguma coisa e esse programa fechar, quando eu entrar no Spring novamente, ele não vai achar o banco de dados, ele vai achar diretório inválido. Então, toda vez que eu acessar um banco de dados pela primeira vez, eu acesso ele como eu acessei aqui normalmente e fecho, ok? E aí eu volto nele, porque ele vai reconhecer o caminho e vai buscar. Então, se meu programa fechar agora por algum bug que der, ele vai buscar novamente esse diretório. Tá?
Então fiquem atentos, porque muitas vezes vai acontecer e aí você não vai achar o diretório. Tem que voltar aí, vocês vão ter que fazer todo o processo de novo. Ir lá em banco de dados, buscar o diretório e achar a pastinha novamente para executar. Tudo bem? Então essa é uma pequena dica aí. Bom, então vamos criar aí um novo banco de dados de teste, tá? Então eu vou escolher novamente, vamos passo a passo, né? Desculpa a pressa. Então a gente vai em arquivo, né? Banco de dados. Então se a gente vai criar um banco de dados, vou escolher qual diretório que ele vai estar. Vou jogar novamente na área de trabalho, tá? E vou dar um novo nome, né, para esse banco de dados. Agora sim eu vou colocar como teste. Tá? Não vou mexer em nada no SQLite, no gerenciador, já vai ficar definido. Criei e ativei. Tá? A grande jogada de você utilizar a imagem Sybers é na parte da definição do datum, né, e da projeção. Tá? Então, quando a gente acaba de criar o projeto, o banco de dados, perdão, a gente já pode vir aqui direto em arquivo e aí a gente tem essa opção de assistente. Eu posso tanto fazer essa importação já com o meu banco de dados previamente montado e depois ele só vai pedir para mim recortar, ou eu posso fazer antes mesmo de definir. A diferença é que aqui ele vai definir as condições ou os limites do meu projeto, as características do meu projeto a partir das informações que estão nessa imagem. Tá? Então, provavelmente, a área do meu projeto vai ficar muito maior, mas depois eu posso fazer o recorte sem problema nenhum. Tá? Então, eu posso vir aqui direto em importação de imagens, Sybers. Tá? Um assistente bem simples. Tá? Eu posso vir aqui direto, né, ao próximo. E nessa aba ele vai pedir para mim selecionar aí quais são as bandas que eu vou importar. Então, no mais, aqui eu adiciono. E se eu quiser remover, eu venho aqui no sinalzinho de menos. Tá? Então, vamos adicionar. Ele já veio aqui para a área de trabalho, né? Eu abro aqui a minha pastinha TIFF da Sybers. Eu vou selecionar todas, já para ele importar todas de uma vez só. Tá? Ele importou todas as imagens aqui. Tá? Eu não preciso definir o canal aqui, que vai sair. Tá? Mas aqui, se eu fosse trabalhar só com as 3 bandas iniciais, aqui pensando que a banda 1, eu já poderia aqui no caso definir qual seria essa banda. Tá? Mas no caso a gente não vai fazer isso. Então eu venho direto em próximo. Ele vai falar, né, para conferir aqui se é o banco de dados atual, que é o teste que a gente acabou de criar. Ele já vai dar um nome de um projeto. Eu não sei se dá para mim alterar aqui. Dá. Mas senão ele iria puxar um outro lá. Tá? O nome do projeto, que vai ser o que ele vai dar. Como a gente está criando através da importação de imagem, essa imagem ela vai ter que ser jogada numa categoria. Tá? E é uma categoria, como eu estou trabalhando com imagem, ela tem que ser numa categoria de imagem. Talvez eu não havia dito, mas dentro do programa Spring, até mesmo se a gente abrir aquele outro banco de dados que a gente acabou de criar, né, do município teste, se a gente for lá em modelo de dados, a gente vai ver que existe um modelo de dados para cada categoria que o Spring sempre deixa pronto. Então ele sempre vai deixar um cat imagem, cat temático, cat MNT para 5. Tá? Isso facilita. Né? Eu poderia ter criado, né? Mas ele já vai puxar um automaticamente aqui. Então eu posso jogar aqui sem problema nenhum dentro dessa categoria. Tá? Eu vou em próximo, tanto que ele não vai ter mais nenhuma categoria temática criada, apenas essa. Tá? Então ele pode jogar aqui dentro. Se eu tivesse vindo aqui antes e criado uma categoria imagem com outro nome, ela iria aparecer aqui. Tá? Mas vamos jogar nessa mesmo. Eu dou em próximo, ele vai conferir, né, os nomes dos PIs. Então dentro daquela categoria CAT imagem, a gente vai ter o quê? 5 planos de informações. Um referente à banda 1, um referente à banda 2, a banda 3, a banda 4 e a banda 5. E vai sair com esses nomes. Tá? Os nomes estão grandes, né? Referem-se ao satélite, ao sensor que coletou e a data e outras características referentes ao ponto e órbita dessa imagem. Tá? Mas depois a gente pode renomear para um nome bem menor. E aí é só a gente próximo, então só conferindo aqui o banco de dados teste. O projeto é o teste 2, que a gente modificou.
vai jogar dentro dessa categoria temática ou imagem, e esses são os planos de informação que ele já vai criar. Então eu já vou começar um projeto, né, um banco de dados com um projeto com informações já diretamente inseridas. Tudo bem? Então eu vou pedir para ele executar. Ele talvez demore um pouquinho, né? Os arquivos são um pouco grandes, tá? Vamos deixar ele processar então. É claro que depois eu vou fazer uma edição, né? Vou cortar essa parte, mas tudo bem. Importação realizada com sucesso, ok? E ali estão as minhas imagens já, né? Então já tenho informações dentro do meu projeto, tá? Uma coisa para mim verificar, então eu posso vir aqui no projeto e ver quais são as definições que ele puxou, né? Então ele já puxou aqui o TM Datum Universal, que são o datum que já está embutido na imagem, tá? E eu venho aqui em projeção, olha lá, ó. Ele já puxou a zona correspondente, a longitude, tal, então não precisei nem definir aquelas informações que a gente teve o trabalho de fazer. A diferença é que aqui eu vou ter o que? A imagem inteira, né? Olha lá, todo o quadrante. E se a gente fosse ver realmente, Ilha Solteira fica nesse pedacinho aqui, ó. Acho que esse quadrante aqui pegaria Ilha Solteira, tá? Mas aí a gente já tem as informações prontas. Uma coisa que vale a pena mencionar, primeiramente vocês podem observar algumas faixas aqui. Isso refere-se a algum problema na captação da imagem. Nem todas as imagens são assim. É porque esse é um conjunto de imagens que eu utilizo para fazer algumas demonstrações, tá? A banda 1 ela teve esse probleminha aí, pode atrapalhar na visualização. Mas as outras bandas acredito que estão normais, tá? Uma coisa que eu comecei a observar, que é importante, né? Primeiro, esse importador aqui, esse assistente, ele só é aplicável para as imagens Cibers, né? A série Cibers, o satélite Cibers, ele é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? O mesmo pessoal que trabalha aí, que elaborou, que produziu o Spring. Então já tem já há um algoritmo aí provavelmente que possibilita essa importação e ele reconheça essas informações direto. Então não posso fazer isso daqui com imagens Landsat ou qualquer outro tipo de satélite. Eu vou ter que fazer o registro dessas outras imagens. Bom, essa importação dessa imagem Cibers, tá? Uma coisa que é importantíssima, é um processo automático, mas não quer dizer que ele está 100%, certo? No início, quando eu descobri essa ferramenta de importação, eu fazia toda hora, mas quando eu peguei para avaliar, algumas das imagens que a gente baixa lá, dependendo do período, dependendo do ano, eu não sei se é algum problema, interferência no dia da coleta, interferência radiométrica, eu não sei explicar. Mas em alguns casos, algumas imagens que a gente baixa, elas não estão no local correspondente que deveriam. Então, toda vez que você for fazer uma importação dessa utilizando o assistente, faça o seguinte: tente localizar alguma área dentro da sua imagem e comparar com a coordenada das informações que estejam no Google Earth, para ver se não há um deslocamento. Tá? Então, vou montar uma composição aqui para a gente tentar fazer isso daí. Tá? Deixa eu alterar aqui para não ficar uma coisa tão gritante. Ok. Tá? Bom, como ela importou essa imagem, né, ela já está referenciada.
Se eu pedir para ele apresentar aqui os graus, minutos, segundos, ele já vai mostrar aqui para mim. Então eu vou tentar achar um ponto onde eu possa localizar o mesmo numa imagem do Google Earth. Eu vou pegar aqui essa lagoa de referência, tá? E vou abrir aqui o Google Earth e tentar achar a mesma posição, ver se tem algum um deslocamento muito grande entre os dois. Ok. Peguei um ponto de referência que é fácil de eu conseguir encontrar ele aqui. Aqui, essa mesma lagoa. Ok. Deixa eu mudar aqui as opções de coordenadas, graus, minutos e segundos. Vou aplicar. Ok. Então, bem nessa junção aqui, bem no início, né, da drenagem, no finalzinho da lagoa, eu tenho 20, 33, 0,5 mais ou menos, com 51, 21, 0,6. Ok. Então, deixa eu ver aqui na minha imagem como que ficou essa coordenada aqui dessa área. Mais ou menos aqui. 51, 21, 6, olha, em cima. 20, 33. No meu aqui está 5, ali deu praticamente 4, né? 20,33,52, quase 4. Né? Olha lá. Tudo bem? Então, ao meu ver, essa imagem que foi jogada aqui pelo assistente, ela corresponde à coordenada adequada. Então fica a dica, toda vez que vocês forem fazer esse tipo de importação, verifiquem depois, peguem alguns pontos de referências fáceis de destacar e comparem, tá? Porque é muito comum disso acontecer. Eu já vou adiantar uma coisa que a gente vai fazer mais para frente, mas, por exemplo, aqui, uma coisa desse conjunto de imagens é que quando eu carrego a banda 5, essa pancromática, eu vou carregar aqui ela na minha tela auxiliar. Tá? Vou carregar ela aqui como monocromática. Beleza. Tá? E venho aqui na principal e eu vou pedir para ele acoplar, né, auxiliar. Vou fazer aquela mesma funçãozinha, né? Venho aqui no cursor de área, defino um quadrante para me avaliar, finalizo e clico dentro. Eu posso perceber que essa imagem 5 que ela foi importada, tá? Ela não confere, ela está meio deslocada em relação às outras, né? Então, provavelmente, essa de baixo aqui, a primeira, esse conjunto colorido que a gente está vendo, a gente já conferiu que está certo. Agora, essa segunda imagem aqui não está. Tá? Então, ela não tem como eu fazer esse tipo de importação. Então, se eu quiser utilizar essa imagem, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que passar essa imagem através do Impima, vou ter que fazer o registro dela, né, com base nessa primeira imagem que eu tenho, e importar ela novamente. Tá? O que eu quero mostrar com isso é o quê? É que nem sempre esse assistente ele funciona adequadamente. Tá? E não é só em relação à banda 5. Você pode falar, pô, mas quando eu vou importar lá, aparece banda 1, 2 e 3. Será que as outras bandas elas não são feitas para isso? Não, já aconteceu o caso de eu importar a banda 1, 2 e 3 e elas estarem deslocadas em relação, por exemplo, à imagem do Google Earth aqui. Muito deslocada mesmo. Tá? Então vamos sempre tomar esse cuidado quando a gente for utilizar essa imagem, esse assistente, né, essa facilidade. Tudo bem? Então essa foi mais uma atividade de hoje. Tá? E acredito que por hoje, para essa aula, já está bom demais. Ok?